Nas praias arenosas de Montauk, em Long Island, fica uma base militar em ruínas que está oficialmente abandonada desde 1981. Mas, de acordo com a lenda local, essa antena parabólica enferrujada fica acima de uma vasta rede de túneis subterrâneos e laboratórios, onde cientistas do governo ainda conduzem experimentos de controle mental em crianças que eles sequestram da cidade. Parece que o governo está mentindo para você. E eles escondem os seus segredos mais profundos e obscuros em lugares secretos, longe dos olhos do público. Hoje vamos desenterrar esses segredos e explorar onde eles estão escondidos, observando depósitos alienígenas, testes em humanos e mísseis norte-coreanos, enquanto colocamos os nossos chapeuzinhos de alumínio e nos esgueiramos para as bases mais secretas que os governos não querem que você saiba. Camp Hero. Pra quem não sabe, Stranger Things é uma série da Netflix sobre uma garotinha de cabelo raspado que come waffles e mexe as coisas com a mente. A série é ficção científica, mas incrivelmente é baseada em um lugar real chamado Montauk, um vilarejo calmo em Long Island, com praias, um farol antigo e uma instalação governamental abandonada que assombra os moradores locais há gerações. Montauk costumava ser o lar do Camp Hero, uma base militar que foi criada para proteger os Estados Unidos da invasão durante a Segunda Guerra Mundial. Após o fim da guerra, a base foi oficialmente usada para escanear mísseis soviéticos durante a Guerra Fria, mas alguns moradores acreditam que isso é um encobrimento e que o governo americano de fato usou o Camp Hero para conduzir pesquisas sobre controle mental e telecinese, como parte de um programa ultra secreto chamado Projeto Montauk. Os moradores afirmam que o governo contratou os principais cientistas da Alemanha para trabalhar no projeto, e eles realizaram seus testes sequestrando crianças locais para fazer experimentos. Mas hoje sabe-se que essa teoria se origina de um livro de ficção científica chamado The Montauk Project, escrito por um autor e teórico da conspiração chamado Preston Nichols, no ano de 1992. Mas muitos moradores de Montauk declararam que seções desse livro maluco de Nichols são completamente verdadeiras, e alguns deles afirmam que foram pessoalmente submetidos a experimentos no Camp Hero quando eram crianças, como os moradores Joel Ofreno e James Bruce, que disseram que foram testados com eletricidade, ondas de rádio e substâncias psicodélicas, enquanto cientistas tentavam fazer lavagem cerebral neles e dar-lhes poderes sobre-humanos. Não se sabe se esses testes foram bem-sucedidos. Nem Joel nem James exibiram habilidades no estilo Marvel, mas muitos teóricos da conspiração acreditam que os experimentos continuaram até 1981, quando os militares fizeram as malas e desativaram o Camp Hero. Depois que a base foi fechada, o governo dos Estados Unidos permitiu que o estado de Nova York construísse um novo parque estadual na área ao redor. Mas, curiosamente, a escritura supostamente determinou que o Estado seria dono apenas de tudo na superfície da propriedade, o que implica que o governo continuaria a ser dono das partes subterrâneas, totalmente suspeito. Hoje, tudo que resta do Camp Hero é uma antena parabólica abandonada e uma série de túneis que foram selados com concreto. Porém, algumas pessoas acreditam que há uma base subterrânea lá que ainda é usada pelo governo. Essas teorias atraíram atenção internacional em 2008, quando o corpo de uma criatura misteriosa apareceu em uma praia. Ele foi apelidado de Monstro de Montauk, e os teóricos da conspiração imediatamente alegaram que era um animal mutante que o governo havia criado na base. Cientistas locais logo desmascararam essa teoria, pois seus testes provaram que o chamado Monstro de Montauk era só o corpo de um guaxinim que tinha se decomposto no mar. Ainda assim, alguns ávidos teóricos acreditam que esses cientistas estavam mentindo para proteger o governo. Dizem que cientistas do governo ainda estão presentes nos túneis fechados abaixo do Camp Hero, conduzindo experimentos em animais e crianças longe dos olhos de todos. Controle do clima. Passando de experimentos mentais para o controle do clima, vamos verificar outra base americana que está envolvida em uma conspiração sombria e parecida com ficção científica. A estação de pesquisa HAARP, no Alasca, abriga um gigantesco transmissor de rádio que é oficialmente usado para analisar uma seção da atmosfera superior da Terra, chamada de ionosfera. O transmissor é tão poderoso que suas ondas de rádio podem aquecer a ionosfera, permitindo que os cientistas entendam como ela reage naturalmente ao calor do Sol, ou pelo menos é isso
isso que eles querem que você acredite. Alguns teóricos da conspiração acham que isso é um encobrimento, e a maneira como o transmissor realmente interage com a atmosfera permite que o governo controle o clima e envie desastres naturais para outras partes do mundo. O ex-governador do estado de Minnesota, Jesse Ventura, lançou um programa de TV com o tema de teoria da conspiração em 2009, no qual ele alegou que a base foi usada para fazer experimentos com controle do clima. Além disso, quando o Haiti foi atingido por um terremoto catastrófico em 2010, o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, afirmou que os Estados Unidos usaram HAARP para criar o desastre. Vale a pena observar que Jesse, que foi governador em 1998, é mais conhecido pela sua passagem como lutador da WWF nos anos 70, então ele sabe mais sobre golpes fake do que ciência atmosférica. Além disso, Hugo Chávez tinha uma forte antipatia pelos Estados Unidos. Ele argumentou que destruir o Império dos Estados Unidos salvaria a raça humana, além de afirmar que o país usou uma arma secreta para lhe dar um câncer terminal, ou seja, eles não são as fontes mais confiáveis. Ainda assim, o seu apoio tornou as teorias em torno do HAARP cada vez mais populares, até 2015, quando os militares fecharam a base e a entregaram ao Departamento de Pesquisa da Universidade do Alasca. Agora, dar uma arma que altera o clima para uma faculdade seria algo bem imprudente, mas, sem surpresa, não começou a chover cerveja barata sobre o Alasca. Em vez disso, uma vez que a universidade assumiu o controle do HAARP, eles começaram a fazer tours públicos nas instalações para provar que seus equipamentos eram inofensivos. Seus cientistas explicaram claramente que, embora o transmissor possa afetar a atmosfera, ele não é nem de longe poderoso o suficiente para afetar o clima, e a ciência moderna ainda não é avançada o suficiente para criar desastres naturais causados pelo homem. Então as teorias são todas ficção científica, e infelizmente o meu sonho de usar o HAARP para fazer chover na casa da minha ex vai ter que esperar. Bunker do presidente. Em um mundo atormentado pelo aquecimento global, armas nucleares e TikTok, parece que o apocalipse pode chegar a qualquer momento. Mas o governo americano não planeja morrer como nós, pessoas comuns, e eles têm um plano para o fim do mundo. Em 1951, os Estados Unidos estavam à beira de uma guerra nuclear com a União Soviética. Então o presidente Truman decidiu construir um local de realocação ultra secreto para o Pentágono, para onde o governo poderia recuar em caso de um ataque. O resultado foi o Raven Rock Mountain Complex, uma base militar gigante escondida dentro de uma montanha escavada na Pensilvânia. A base é essencialmente uma cidade subterrânea, com uma usina de energia, um departamento de polícia e um bar, assim como vários edifícios gigantes de 3 andares para acomodação. Alguns moradores sabiam da existência da base, mas o público em geral não sabia para que Raven Rock era usada até 2011, quando um jornalista americano chamado Garrett Graff acidentalmente descobriu o segredo. Graff estava trabalhando para uma revista chamada The Washingtonian, quando um de seus colegas encontrou um estranho cartão de identificação do governo no chão de uma garagem. O cartão tinha instruções impressas no verso, que levavam a uma estrada que desaparecia na encosta de uma montanha. Então, intrigado, ele começou a investigar. Depois de vasculhar os arquivos de várias bibliotecas presidenciais, ele encontrou documentos governamentais não sigilosos, que falavam de bases secretas que haviam sido reveladas ao público. Esses documentos revelaram o propósito e a história de Raven Rock e vários outros bunkers semelhantes, como o complexo de Cheyenne Mountain, um bunker nuclear no Colorado que é operado pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. O NORAD, em sua sigla em inglês, é uma organização militar que foi originalmente criada para detectar mísseis ou aeronaves que podem estar atacando os Estados Unidos. A maioria das suas operações são na base aérea de Peterson, mas o complexo Cheyenne Mountain é construído a 762 metros abaixo da terra. Então, no caso de um ataque nuclear, a equipe do NORAD pode recuar para o bunker e continuar o seu trabalho. Conforme Graff descobria mais informações sobre esses compostos, ele escreveu um livro sobre eles, tornando seu propósito e existência de conhecimento público. Hoje, essas bases são totalmente operacionais e ainda fazem parte do plano do governo para o apocalipse. Raven Rock tem pelo menos 100 soldados, mas o acesso ao público é estritamente proibido. Então, quando o mundo acabar, a gente vai ter que se virar por aí enquanto o governo americano vive em Raven Rock. Submarinos subterrâneos. Vamos deixar os Estados Unidos e tirar férias em Hainan, uma ilha tropical chinesa com belas praias e resorts de luxo. Hainan é um paraíso para os turistas, mas enquanto eles tomam seus coquetéis e relaxam ao sol, eles ainda involuntariamente descansam sobre uma base de submarinos ultra secreta, escondida em cavernas sob a ilha. Hainan também é o lar da base naval de Yulin, uma instalação militar gigante que é conhecida por abrigar porta-aviões e navios de guerra. Isso é de conhecimento público, mas em 2020, um
um satélite comercial que voava sobre Hainan capturou imagens de um submarino chinês entrando em um túnel sob a base, revelando uma área ultra secreta que é usada para armazenar submarinos nucleares. De acordo com o ex-funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, chamado Drew Thompson, a China esconde muitos dos seus ativos militares no subsolo para mantê-los longe de olhares curiosos. Porém, esse local ultra secreto foi acidentalmente descoberto quando um satélite sobrevoou a área no exato momento em que o submarino mergulhou na sua entrada. Quando as imagens do incidente foram divulgadas na internet, especialistas militares identificaram o submarino como um tipo 093. Esse submarino de 7.000 toneladas pode ser equipado com torpedos e mísseis de cruzeiro, e especialistas acreditam que a base subterrânea também abriga submarinos tipo 094, que são dedicados ao lançamento de mísseis nucleares. Então, se uma guerra nuclear estourar, os turistas em Hainan podem conseguir um assento na primeira fila de um submarino chinês lançando uma bomba nuclear, ou então esperar a resposta do inimigo, um jeito bem peculiar de se bronzear. Hangar 18. Os Estados Unidos têm uma longa história de avistamento de OVNIs, e em 1947, a Força Aérea dos Estados Unidos fez um anúncio chocante de que havia recuperado um possível disco voador que caiu em um campo em Roswell, no Novo México. Após uma breve investigação, o governo anunciou que o OVNI era um balão meteorológico que havia sofrido um acidente, mas algumas pessoas estavam convencidas de que era na verdade uma nave extraterrestre, e o incidente de Roswell logo se tornou uma das teorias da conspiração alienígena mais notórias dos Estados Unidos. Na década de 1970, o interesse público foi renovado quando a família de um ex-piloto militar chamado Pepe Henderson alegou que o OVNI era na verdade uma nave alienígena que ele ajudou a transportar de Roswell para a base aérea Wright-Patterson no estado de Ohio. Aparentemente, Pepe havia transportado a nave e vários corpos alienígenas para um local secreto chamado Hangar 18, onde eles foram armazenados em uma área especial chamada de Sala Azul. O governo negou isso explicitamente, afirmando que Hangar 18 e Sala Azul não existiam. Porém, a teoria da conspiração jamais morreu, e os ufólogos passaram décadas tentando provar que o acidente de Roswell foi de natureza extraterrestre. Uma teoria interessante surgiu na internet em 2012, quando documentos não confidenciais dos anos 50 revelaram que o Wright-Patterson foi usado para testar secretamente um novo veículo voador, que era muito parecido com um disco voador. O Avrocar era um novo tipo de jato de caça, que supostamente poderia voar a mais de 3.000 metros de altura, enquanto se movia em velocidades supersônicas. A aeronave foi equipada com um motor a jato central, mas infelizmente o projeto falhou, e os protótipos só conseguiram levantar alguns metros do chão. Parecia que o conceito era avançado demais para a tecnologia americana da época, o que levou a teorias na internet de que o Avrocar foi construído no Hangar 18 como uma tentativa de recriar a tecnologia alienígena avançada que o governo capturou em Roswell. Claro, é bom observar que, embora o Avrocar tenha sido testado em Wright-Patterson, ele foi inicialmente projetado no Canadá em 1952, bem longe do local do acidente de Roswell. Além disso, os inventores têm tentado desenvolver aeronaves no estilo disco voador desde a década de 30, então o Avrocar não era um conceito totalmente novo. Ainda assim, o fato de que o Avrocar futurista e o incidente de Roswell possam estar ligados à mesma base aérea é bem suspeito, não? Não é de surpreender que a galera da teoria da conspiração com seus chapeuzinhos de alumínio esteja bem confusa. Roswell russa. O incidente de Roswell é incrivelmente famoso nos Estados Unidos, mas na Rússia, muitas das suas teorias da conspiração extraterrestres giram em torno de uma base militar chamada Kapustin Yar. Quando o governo russo construiu essa base na década de 40, eles evacuaram uma vila inteira chamada Zitkur e realocaram os moradores para que pudessem construir a instalação em suas terras. Depois de construída, Kapustin Yar atuou como centro do programa espacial soviético durante a Guerra Fria e foi um local de teste para o crescente arsenal de armas nucleares da Rússia. Muitas conspirações proeminentes derivam dessa base ultrasecreta, e uma das mais famosas supostamente aconteceu em 1948, quando os operadores de radar de Kapustin Yar detectaram um estranho objeto em forma de charuto que voava sobre suas cabeças. Eles enviaram um jato de caça para investigar, mas quando ele se aproximou do OVNI, um problema desconhecido fez com que as duas aeronaves caíssem. Os destroços foram então prontamente recolhidos pelos militares e escondidos dentro
dentro de um dos hangares em Kapustin Yar para nunca mais serem vistos. Quando os militares dos Estados Unidos descobriram Kapustin Yar em 1953, a existência da base se tornou de conhecimento público e relatos do encontro com OVNIs começaram a se espalhar pelo mundo. Em pouco tempo, Kapustin Yar ficou conhecida como a Roswell russa, e ufólogos como David Wilcock argumentam que o objeto em forma de charuto era uma nave alienígena que a Rússia ainda está escondendo do público. Eles acreditam que os soviéticos estudaram essa nave para desenvolver o seu programa espacial e até construíram o primeiro satélite do mundo, o Sputnik 1, a partir de engenharia reversa. De fato, quando o Sputnik 1 foi lançado em 1957, sua tecnologia foi considerada tão avançada que o governo americano criou a NASA para competir com ela. Porém, é importante observar que a tecnologia do Sputnik 1 hoje está incrivelmente defasada, então é improvável que tenha vindo de alguma espécie alienígena avançada. Além disso, o governo russo nunca reconheceu os rumores sobre Kapustin Yar, então não há evidências concretas de que o encontro com OVNIs realmente aconteceu. Claro, mesmo que haja verdades nos rumores, Kapustin Yar ainda é um complexo de lançamento de foguetes fortemente protegido, então é improvável que os segredos da base sejam revelados tão cedo, e talvez a gente nunca saiba a verdadeira natureza do OVNI que supostamente derrubou um dos caças da União Soviética. Você tem alguma teoria sobre isso? Me conta aí nos comentários. Os segredos de Kim. Todo país tem segredos, mas nenhum governo é mais misterioso do que a nação reclusa e eremita da Coreia do Norte. Como um adolescente angustiado, Kim Jong-un gosta de se manter escondido do mundo exterior, e os satélites provaram que a Coreia do Norte é cheia de campos de pouso subterrâneos, com pistas que saem das vastas cadeias de montanhas do país. Outros países construíram bases aéreas em cavernas, como a abandonada base aérea de Geliava, na atual Croácia. Porém, as da Coreia do Norte também contêm os seus silos de mísseis, que guardam o suprimento estimado do país de 50 ogivas nucleares. Isso torna as cavernas de Kim bastante ameaçadoras. Mas o líder supremo não mantém todos os seus segredos escondidos no subsolo. Kim vive em um estilo de vida luxuoso, gastando cerca de 600 milhões de dólares por ano em itens de luxo, como jatos particulares e cortes de cabelo terríveis. Em 2006, as Nações Unidas tentaram conter os gastos do ex-líder Kim Jong-il, proibindo empresas de vender itens de luxo ao Estado e de aceitar a moeda norte-coreana. No entanto, Will respondeu criando uma nova organização dentro do edifício do Partido dos Trabalhadores em Pyongyang, conhecida como Sala 39. A organização secreta tem a tarefa de obter ilegalmente moeda estrangeira para comprar itens de luxo e contrabandeá-los para a Coreia. Eles operam falsificando notas de 100 dólares e produzindo narcóticos para vender no exterior. Em 2001, eles circularam incríveis 114 milhões de dólares em notas falsas, enquanto em 2003 a Austrália prendeu um carregamento norte-coreano de narcóticos no valor de 27 milhões de dólares. Recentemente, a Sala 39 começou a utilizar o crime cibernético também. Em 2016, eles foram pegos tentando hackear o Federal Reserve de Nova York e roubar 1 bilhão de dólares. Esses métodos geram entre $500 milhão e $1 bilhão ao ano. E o dinheiro sujo é usado quase exclusivamente para financiar o estilo de vida luxuoso de Kim Jong-un. Isso significa que a base secreta permite que o ditador permaneça rico em um país que está isolado do resto do mundo, enquanto ele gasta milhões de dólares em carros esportivos e gel de cabelo, em vez de alimento para a população faminta do seu país. Que ótimo líder! A base congelada. É normal a gente ver os teóricos da conspiração como uns barbudos estranhos no porão da casa da mãe reclamando de vacina na internet. Mas as teorias da conspiração existem há bem mais tempo do que os Cheetos e os fóruns online. E uma das alegações mais chocantes de um encobrimento do governo veio após o final da Segunda Guerra Mundial. A história começa em 1938, quando o governo alemão conduziu uma expedição ultra secreta para estabelecer uma base baleeira na Antártida. Eles pretendiam colonizar uma área que chamaram de Nova Suábia, mas quando a Segunda Guerra Mundial estourou, a Alemanha abandonou esses planos para se concentrar na guerra, pelo menos oficialmente. Mas algumas pessoas acreditam que construíram um complexo antártico chamado Base 211, que usaram para abater aviões inimigos durante a Segunda Guerra. De acordo com eles, no fim da guerra, vários oficiais alemães de alto escalão, incluindo aquele líder infame do bigode, fingiram suas mortes, viajaram para a Antártida em um submarino e se esconderam na Base 211 por vários anos. Em 1945,
1947, a Marinha dos Estados Unidos realizou uma operação chamada High Jump, que oficialmente envolveu o envio de uma força militar para a Antártida para construir uma nova base de pesquisa. Porém, os teóricos da conspiração acreditam que a operação foi na verdade uma invasão fracassada da base 211, onde os Estados Unidos foram derrotados pelas forças alemãs. Depois disso, a base supostamente cresceu até o final dos anos 50, quando os militares dos Estados Unidos finalmente a destruíram com uma bomba nuclear, marcando o verdadeiro fim da Segunda Guerra Mundial. Essas teorias eram incrivelmente famosas, e o autor Ladislas Sabo escreveu um relato dos eventos em 1947, que foi publicado em vários jornais internacionais importantes. Porém, hoje, a teoria pode ser desmascarada com uma combinação de tecnologia de satélite moderna e mais informações sobre a Operação High Jump. Em primeiro lugar, a High Jump não era uma missão secreta. 11 jornalistas estavam presentes durante toda a operação para dar atualizações à mídia. Além disso, os militares americanos não foram realmente para a região reivindicada pelos alemães de Nova Suábia durante a operação. Então, mesmo que a base 211 existisse, eles não iam ter encontrado. Por fim, mais condenável, toda a Antártida foi mapeada por cientistas e satélites. E adivinha, nenhum deles encontrou evidência alguma da base destruída ou das consequências de uma explosão nuclear no continente. Não há como uma detonação ter ocorrido sem deixar rastros, o que prova que essa teoria é totalmente furada. Então não é dessa vez que a gente vai poder sonhar com pinguins mutantes e radioativos. Metrô 2. O metrô é um paraíso para ratos, lixo e artistas de rua, alguns de qualidade bem questionável. Então, quando o sistema Metrô 1 de Moscou foi construído em 1934, o governo de Stalin decidiu construir secretamente o seu próprio metrô privado ao lado do civil. Esse sistema ultra secreto é chamado de Metrô 2 e supostamente conecta a residência do presidente no Kremlin ao aeroporto do governo de Vnukovo, para que o presidente possa escapar de Moscou e fugir do país se ele for atacado. Alguns especialistas também teorizaram que o sistema se conecta a uma suposta cidade subterrânea no distrito de Ramenk, que supostamente é capaz de abrigar 15 mil pessoas por 30 anos no caso de um ataque nuclear. Agora, o governo russo nunca confirmou a existência dos túneis, mas em 1991, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou um relatório no qual afirmava que o Metrô 2 existia, juntamente com um diagrama do sistema sobreposto a um mapa da cidade. Essa evidência é bem convincente, mas o governo dos Estados Unidos não é exatamente o melhor para falar disso. Túneis de fuga semelhantes existem sob a Casa Branca. Sim, o Washington Post relatou que em 1941, o presidente Roosevelt construiu um pequeno túnel da Casa Branca para um cofre secreto que fica abaixo do edifício do Tesouro ao lado. O túnel foi criado inicialmente como um abrigo antiaéreo durante a Segunda Guerra, mas depois da guerra, oficiais do governo continuaram a usá-lo para entrar e sair furtivamente da Casa Branca sem serem detectados. Esse túnel definitivamente existe, mas há teorias de que existem vários outros, incluindo um que vai até o gramado sul do edifício. Além disso, em 1980, a filha do presidente Truman, Margaret, escreveu um romance de mistério e assassinato envolvendo um túnel secreto que ia da Casa Branca até o vizinho Lafayette Park. Claro, o romance de Margaret era uma obra de ficção, mas se tem alguém que sabe a verdade é a filha de um ex-presidente. Atol de Bikini. O atol de Bikini é um recife de corais lindo e isolado no Pacífico, composto por 23 ilhas reunidas em torno de uma lagoa. Só que ele abriga um passado obscuro, um passado que o governo dos Estados Unidos preferia que ninguém soubesse. Em 1946, o exército dos Estados Unidos decidiu que era o lugar perfeito para ver como as armas nucleares agem quando são detonadas no oceano. Então eles forçaram a população local de 167 pessoas a se mudar para outro atol, antes de construir uma série de bunkers e transformar o seu antigo lar em uma pseudobase e local de testes. No total, eles realizaram 23 testes nucleares, deixando crateras gigantes no fundo do mar e inundando com radiação. Durante um desses testes, um erro de cálculo fez com que uma bomba nuclear rendesse impressionantes 15 megatons, tornando-a cerca de 1000 vezes mais poderosa do que as bombas usadas em Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra. Este ainda é o teste nuclear mais poderoso já realizado pelos Estados Unidos, e a explosão
explosão deixou uma cratera de mais de 1,5 km de largura no Recife e vaporizou completamente 3 das ilhas do atol. E o que é pior, as cinzas radioativas da explosão caíram sobre uma vila de pescadores japonesa a quase 130 km de distância, o que causou doença de radiação em 23 moradores e tirou uma vida. Mas as consequências dos testes não foram todas nucleares. Quando o governo dos Estados Unidos realocou a população indígena do atol de Bikini, eles os moveram para o atol de Rongerik, que tinha 1/6 do tamanho e um péssimo suprimento de comida e água. Como resultado, depois de alguns anos eles estavam subnutridos e quase morrendo de fome. Vendo isso, os Estados Unidos responderam movendo-os mais uma vez, dessa vez para a Ilha Kili, uma pequena área de terra com recursos muito limitados. Aqui, apesar das más condições, a maioria deles acabaria ficando. Hoje, cerca de 400 moradores ainda vivem na Ilha Kili em casas de blocos de concreto, sobrevivendo com importações de alimentos. Quanto ao atol de Bikini, ele se tornou totalmente inóspito. Quando os testes nucleares finalmente foram concluídos, alguns habitantes voltaram para sua terra natal, mas em pouco tempo eles começaram a sentir enjoo por radiação e ficou claro que o atol ilídico de outros tempos não era mais lugar para a vida humana. A base americana, agora abandonada por lá, serve como um lembrete sombrio da época em que eles expulsaram uma população de sua terra, a transformaram em um deserto nuclear e os impediram de voltar. A Fazenda. Nos filmes, os espiões passam a maior parte do tempo dirigindo carros esportivos e bebendo martini. Só que a vida de um agente secreto não é moleza. E se você quer se tornar um espião nos Estados Unidos, você tem que começar passando por um treinamento intenso em uma instalação ultra secreta chamada Fazenda. Essa fazenda não é um campo lamacento cheio de vacas. Na verdade, é um campo de treinamento da CIA, escondido dentro de uma grande base militar na Virgínia chamada Camp Peary. A existência da fazenda não foi oficialmente reconhecida pelo governo dos Estados Unidos, mas vários agentes aposentados da CIA, como a Maryllis Fox Kennedy e Douglas London, falaram abertamente sobre a base, enquanto revelavam alguns aspectos do seu regime de treinamento intenso. Aparentemente, o treinamento acontece em uma cidade falsa, situado em um país fictício chamado Vertênia, com a sua própria embaixada falsa nos Estados Unidos, praça da cidade e até mesmo um canal de notícias falso. Nesse cenário, os estagiários têm que realizar missões que envolvem espionar os falsos vertanianos, que são interpretados por agentes da CIA. Essas missões geralmente envolvem a realização de reuniões secretas e a instalação de grampos, mas eles também podem se entregar a um treinamento mais cheio de ação no estilo James Bond, com tiroteio, paraquedismo e operação de lanchas. Não é de surpreender que a Fazenda também seja o lar de algumas práticas de treinamento mais controversas. Um ex-agente chamado Bill Wagner revelou que na década de 70, a CIA realizou um curso de interrogatório de 3 semanas na Fazenda, onde os estagiários aprendiam a resistir e executar técnicas especiais de interrogatório, se é que você me entende. O exercício era considerado o curso principal da Fazenda, então as vagas eram muito cobiçadas, mas limitadas. Como resultado, se você concordasse em desempenhar o papel de um prisioneiro, você tinha uma vaga garantida como interrogador na próxima vez que o curso fosse realizado. Isso fez com que muitos estagiários se inscrevessem, e quando o faziam eram submetidos impiedosamente a todo tipo de horror. Alguns agentes relataram sofrer privação de sono, ter que comer comida envenenada e participar de execuções simuladas. Outros alegaram que foram submetidos a afogamento simulado. De acordo com Wagner, cerca de 10% dos estagiários abandonam o exercício, o que, considerando tudo que é feito, parece um número baixo. Wagner afirma que a CIA abandonou o curso nos anos 70, mas a maioria dos métodos de treinamento usados pela Fazenda ainda estão envoltos em mistério, e não se sabe exatamente o que acontece atualmente por trás das suas cercas de arame farpado. Ainda assim, após 6 meses de treinamento na instalação, você pode se formar como um agente da CIA de pleno direito, permitindo que você se disfarce e se infiltre em uma gangue criminosa, em um governo corrupto ou assuma a identidade de um youtuber bonito que cria vídeos muito engraçados. Espionagem britânica. Com as suas antigas fazendas e igrejas medievais, o interior britânico é como uma janela para o passado. Mas se você dirigir pelas colinas ondulantes de North Yorkshire, vai encontrar algo incrivelmente futurista. Uma base militar que é a maior estação de monitoramento eletrônico do mundo. Apesar disso, ela é envolta em segredo. A Royal Air Force Manwith Hill é uma estação terrestre de satélite que os governos britânico e americano podem usar para interceptar chamadas telefônicas, mensagens e pesquisas na internet feitas
feitas em qualquer lugar do planeta. A base contém 37 antenas de rádio, escondidas dentro de estruturas em forma de bola de golfe, que são chamadas de radomes. Essas antenas são conectadas a satélites que captam ondas de rádio do solo e as enviam de volta para Manwith Hill, permitindo que a base intercepte comunicações baseadas em rádio, como chamadas de celular e pesquisas por Wi-Fi. A base foi construída originalmente em 1954 para monitorar a União Soviética durante a Guerra Fria, mas hoje é usada principalmente para investigar grupos terroristas pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos e uma rede global de espionagem chamada Echelon. Essa rede conecta espiões da Grã-Bretanha, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Nova Zelândia, e é tão secreta que não há registros oficiais de sua existência. Mas rumores sobre a rede começaram a circular na década de 70, e em 2015 o famoso denunciante da NSA, Edward Snowden, provou que ela existe ao vazar documentos ultra secretos sobre as suas capacidades. De acordo com um estudo do Parlamento Europeu, a Echelon funciona interceptando indiscriminadamente muitas comunicações civis, antes de classificá-las para ver se contém algo criminoso. Isso significa que Manwith Hill é regularmente usado para espionar as nossas vidas privadas, já que a Echelon intercepta comunicações que você faz em casa. Acho que vocês deveriam limpar o histórico de pesquisa. E da minha parte, eu vou parar de ligar bêbado pra minha ex às 3 da manhã todo dia. Quem diria que eu tava sendo ouvido pelo James Bond? Testes em humanos. Do feijão enlatado à morcilha, o Reino Unido tá cheio de substâncias tóxicas, mas a matéria mais perigosa da Grã-Bretanha é mantida em Porton Down, uma instalação de pesquisa militar em uma pitoresca vila inglesa, que tem conexões obscuras com guerra química e testes em humanos. Hoje, a existência de Porton Down é de conhecimento comum, e os laboratórios da instalação são usados principalmente para estudar novas doenças. Porém, o local costumava ser uma base ultra secreta, que era usada para testar armas biológicas. De 1916 a 1989, pelo menos 20 mil militares britânicos foram coagidos a se voluntariar para perigosos testes em humanos no local. Esses militares foram informados de que estavam se voluntariando para testes inofensivos, mas assim que entraram em Porton Down, receberam doses de produtos químicos perigosos, como gás mostarda, agentes nervosos e LSD, enquanto o governo britânico tentava determinar quais substâncias produzem as melhores armas de guerra. Muitos desses participantes sofreram doenças e ferimentos graves nos testes, e em 1954, um aviador britânico chamado Ronald Madison faleceu depois que um agente nervoso mortal foi derramado em seu braço durante um teste. Esses testes eram estritamente confidenciais, e embora o governo tenha contado ao pai de Madison como seu filho faleceu, eles o avisaram que ele seria processado sob a lei de segredos oficiais se contasse a qualquer outra pessoa. Isso significava que os testes em humanos permaneceram em segredo, isso até 1999, quando a polícia britânica começou a expor o histórico de experimentos humanos em Porton Down, como parte de uma investigação chamada Operação Antler. Eles logo descobriram a verdade sobre Madison, e quando revelaram publicamente como o aviador realmente faleceu, o Ministério da Defesa britânico pagou $124 mil em indenização aos seus parentes vivos. Hoje, Porton Down parou de testar em humanos, mas isso não significa que eles viraram uma nova página. Durante a Segunda Guerra, cientistas de Porton Down também testaram armas químicas em animais, e eles viajaram para a ilha de Grunner, na Escócia, em 1942, para colocar 80 ovelhas em caixas e envolvê-las em uma nuvem de antraz. Se você não sabe, o antraz é uma doença bacteriana muito perigosa, que pode viver por centenas de anos. Nenhuma ovelha sobreviveu ao experimento, e o solo na ilha Grunner mostrou traços da bactéria até que os cientistas de Porton Down finalmente limpassem a área em 1990. Mas apesar desses efeitos devastadores, o experimento foi considerado um sucesso, e Porton Down ainda conduz experimentos brutais em animais até hoje. Esses testes são amplamente mantidos escondidos do público, mas relatos da mídia sugerem que eles incluem expor macacos e porquinhos da Índia ao antraz e gás mostarda, enquanto outros envolvem amarrar explosivos em porcos e detoná-los para testar diferentes tipos de armadura corporal. Caramba, que extremo! Acredita-se que mais de 100 mil animais morreram no local de Porton Down desde 2009. Então, embora a instalação tenha deixado os testes em humanos no passado, eles continuam a realizar experimentos letais em nome da ciência, enquanto se escondem nos arredores de uma vila pitoresca no interior da Inglaterra. E com essa revelação perturbadora, acho que já é hora de encerrar nossa análise das bases secretas que o governo não quer que você conheça. Qual dessas bases mais te aterrorizou? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.